Coasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Coasis Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, fundamental, a doutrina da criação. Isso mesmo. E vamos fazer isso olhando para os estudos e textos deixados pelo reverendo Marcos, né? Uma base muito rica que ele nos deixou. Exatamente. A ideia é explorar como ele apresenta esse pilar da fé cristã, começando lá pelo início de tudo, Gênesis. Sim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o ponto de partida clássico, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E logo de cara, o reverendo Marcos destaca algo interessante sobre a palavra Deus ali. É verdade. Ele analisa o termo hebraico Elohim. Certo. E ressalta que não é só um nome, mas carrega um sentido de majestade, de grandeza. E o mais curioso é a forma plural. Plural, já no primeiro versículo. Pois é. Ele sugere que isso já aponta desde o comecinho para a ação conjunta da Trindade na criação. É uma leitura bem profunda, né? Com certeza. E para combater a ideia de acaso, ele usa uma analogia, não é? Isso, ele cita uma atribuída a Benjamin Franklin, que é ótima. Como é que é mesmo? Imagina você achar um dicionário, sabe, todo organizado, perfeito, e concluir que ele surgiu de uma explosão numa gráfica. Assim, impossível, né? Exato. A ideia é essa. Mostrar que o universo tem uma ordem, um propósito que não faria sentido ser fruto do acaso. Aponta para um criador. Faz muito sentido para reforçar o argumento do design inteligente, digamos assim. E os materiais detalham bem como essa criação é obra da Trindade, você mencionou. Sim, ele desenvolve isso, não é só uma força divina, genérica. Certo. Os textos apontam, por exemplo, para Atos 17, que fala do Pai como o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Aquele que nos dá a vida, a respiração, tudo. O sustentador. Isso. Aí tem o Filho, Jesus. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas pela Criadora. E o Espírito Santo. Também presente. Gênesis 1, verso 2, descreve o Espírito pairando sobre as águas, participando ativamente. E tem Jó 33,4, que ele cita. O Espírito de Deus me fez. Então é uma ação coordenada dos três. Entendi. Uma criação intencional e trinitária. Mas e o como? Como Deus criou, segundo o reverendo Marcos? Bom, aí entra o conceito de creation as nihilo. A criação a partir do nada. Exatamente. O reverendo foca muito no verbo hebraico bará, que aparece em Gênesis 1,1. Que significa criar. Isso, mas ele interpreta como um criar sem matéria pré-existente, sabe? Do nada mesmo. Isso é reforçado por outras passagens, tipo Salmos 33,9. Pois ele falou e tudo se fez. Ah, a criação pela palavra. Exato. A ferramenta divina foi a sua palavra. Aquele padrão em Gênesis 1, né? Disse Deus. Haja luz. E houve luz, e assim por diante. Isso, e assim se fez. Esse é o método divino apresentado ali. E nesse cenário todo, dessa criação poderosa pela palavra, o reverendo dá um destaque especial pra gente, né? Pra humanidade. Sim, com certeza. E Gênesis 1, versos 26 e 27 são centrais para ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. E ele explica, alinhado com um breve catecismo, que essa imagem e semelhança não é tipo física, não é aparência. Certo. É mais sobre o que, então? É mais sobre nossas capacidades, sabe? Conhecimento, retidão, santidade. Características que refletiam Deus antes da queda. E também o domínio responsável sobre a criação que Deus nos deu. E tem aquela parte de Gênesis 2, né? Do pó da terra e o fôlego de vida. Sim, Gênesis 2,7 complementa essa visão. Mostra um ato especial de formação, diferente do resto da criação. Interessante essa distinção. E além do que a gente vê, a criação inclui mais coisas, certo? O invisível. Correto. O reverendo Marcos lembra de Colossenses 1,16. A criação inclui todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Anjos, por exemplo? Exatamente. O mundo espiritual, os anjos, descritos como seres espirituais, mensageiros, e ele entende que eles foram criados por Deus também dentro daqueles 6 dias. Baseada em quê? E Êxodo 20:11, que diz que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
Ele interpreta que tudo inclui também os seres invisíveis. Entendi. Então, para a gente resumir a visão que o reverendo Marcos apresenta nesses materiais. Vamos lá. A criação é vista como um ato sobrenatural, né? Algo intencional, deliberado por Deus. E concluído em 6 dias. Isso. É um evento que, por sua natureza, transcende a explicação só pela ciência. A base para crer nisso é a Escritura, vista como a verdade final. Perfeito. É exatamente essa linha. A soberania de Deus como Criador é o fundamento de tudo, né? A base da fé e da nossa compreensão do mundo, segundo essa perspectiva. Bom, acho que cobrimos os pontos principais dos estudos dele. Sim, deu para ter uma boa visão geral. Então, fica aqui o nosso convite, se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, compartilhem com os amigos e não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos bate-papos. Isso aí. E para a gente pensar um pouco depois, né? Fica uma reflexão, talvez. Se a criação não foi um acidente, mas sim uma obra intencional, coordenada pela Trindade, como o reverendo Marcos apresenta, será que isso não muda a forma como a gente enxerga o nosso próprio propósito? O nosso valor e o valor de tudo ao nosso redor nesse universo? Uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo.